Quarta-feira, 28 de janeiro, a Igreja celebra hoje a memória de São Tomás de Aquino. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Pelos pais de família, pelos casais que se dão em matrimônio, para que assumam com responsabilidade a vida familiar, os seus filhos, filhos que Deus enviar. Rezemos pelos trabalhadores, para que não faltem empregos, para que as famílias vivam com dignidade. Rezemos também pelos enfermos, por aqueles que vão passar por algum procedimento cirúrgico nesses dias. E também pelas intenções que nós trazemos em nosso coração. Logo depois da hora do Ângelus, nós vamos fazer juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta quarta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, dia dedicado a São Tomás de Aquino, grande doutor, escritor. Vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. A parábola do semeador. Jesus voltou a ensinar à beira do lago, e uma enorme multidão se reuniu perto dele. Por isso entrou numa barca e sentou-se nela, no mar enquanto a multidão estava em terra, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e lhes dizia em seu ensinamento: Ouvi, um semeador saiu para semear. Ao lançar a semente, alguns grãos caíram à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. Outros caíram em terreno pedregoso, onde havia pouca terra. Logo cresceram, porque não tinham terreno profundo. Mas quando veio o sol, ficaram queimadas, e como não tinham raízes, murcharam. Outros caíram entre os espinhos, que cresceram e os sufocaram. Por isso não deram frutos. Outros ainda em terra boa, e brotaram, e cresceram, e deram frutos, uns 30, outros 60 e outros 100. E acrescentava: Quem tem ouvidos para ouvir, que escute bem. Quando ele ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram-lhe o sentido das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos outros tudo é comunicado por meio de parábolas, de sorte que, olhando, não vejam, ouvindo, não entendam e jamais se convertam, e neles lhes serão perdoados os pecados. E continuou: Não compreendeis essa parábola? Como compreendereis então todas as outras? O que o semeador semeia é a palavra.
Os que estão à beira da estrada, onde é semeada a palavra, são aqueles que mal a ouvem. Vem logo Satanás e tira a palavra, neles semeada. De modo semelhante aos que recebem a semente em terreno pedregoso. Eles logo que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas não chegam a ter raízes em si mesmo e são inconstantes. Surgindo um sofrimento, uma perseguição por causa da palavra, logo voltam atrás. Outros ainda recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas e outros cuidados desordenados se introduzem neles e sufocam a palavra, que não produz frutos. Há, enfim, os que recebem a semente em terra boa. Estes ouvem a palavra e a acolhem dentro de si e produzem frutos, uns 30, outros 60 e outros 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é uma das várias parábolas que Jesus conta para falar da grandeza do reino dos céus e quem acolhe esse reino, quem ouve e coloca em prática suas palavras. Jesus conta a parábola do semeador, que um semeador saiu a semear, foi lançando a semente. Algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terrenos pedregosos, não tinha raízes suficiente para crescer, mas quando cresceu, logo morreu e murcharam. Outras caíram entre os espinhos, cresceram, mas os espinhos as sufocaram, não deram frutos. E outras ainda caíram em terreno bom, que produziu muitos frutos. Jesus conta essa parábola porque no meio daquele povo havia muitas pessoas que ouviam a sua palavra, mas não mudavam de vida, não acreditavam naquilo que Jesus falava, não aceitavam Jesus como o Filho de Deus, o Messias. E assim Jesus conta essa parábola para falar dessas pessoas, desses corações que acolhiam a palavra. A semente não era uma semente qualquer, era a palavra de Deus. O semeador que semeia é o próprio Cristo, o próprio Deus. E os terrenos que acolhem essas palavras, essas sementes, são os corações humanos. Cada coração acolhe de um jeito a mensagem de Jesus, o anúncio do reino. Uns são como aquela semente que cai à beira do caminho. Vêm os pássaros e comem a semente, não produzem frutos. São aqueles corações que são volúveis, qualquer coisa vem e destrói a palavra, são fracos, ouvem a palavra, acham bonita, acolhem, mas não colocam em prática. Outros são como o terreno pedregoso, que tem muitas pedras, são volúveis, são fracos de coração, não conseguem que essa semente produza. Outros são aqueles que caem entre os espinhos, ou seja, cai no meio do maligno, vem o maligno, retira todo aquilo que ele ouviu, ou não tem força suficiente para crescer. São aquelas sementes que às vezes caem no coração humano, mas as tentações do mundo, as seduções, atrapalham essa semente de crescer. São 3 tipos de coração que acolhem essa semente. Uns que não conseguem fazer com que dê fruto, se alegram de momento, mas por qualquer coisinha, qualquer perseguição, abandona tudo. Outros que deixam o maligno arrancar, vem o mal, vem o poder do mal, seduz essa pessoa e a semente não cresce no seu coração, a palavra não produz frutos. E outros são aqueles que são sufocados pelos espinhos, que são as coisas do mundo, as tentações, as seduções do dinheiro, do prazer. Tudo isso impede essa semente de crescer. Jesus explica muito bem essa parábola, porque os discípulos questionam. Nós não entendemos essa parábola e Jesus chama a atenção. Se vocês não entenderam esta parábola, como vão entender as outras?
porque ele passa a ensinar através de parábolas. E nós precisamos trazer esse ensinamento para os nossos dias. Que tipo de coração são os nossos corações? Será que nosso coração é como esse terreno frágil, fraco, que não consegue fazer com que a palavra de Deus produza frutos, porque é sufocado por outros pensamentos, outras seduções? Ou nós deixamos que a maldade entre em nosso coração e não produz fruto? Ou nosso coração é aquele que acolhe a palavra de Deus e produz muitos frutos, 30, 60, 100, produz frutos a partir do nosso terreno acolhedor, bem preparado, terreno que realmente acolhe a palavra de Deus e faz com que ela produza frutos em nossas vidas, no cotidiano, no nosso dia a dia. Pensemos um pouquinho nessa parábola muito importante, uma das primeiras que Jesus conta entre tantas, falando da semente da palavra de Deus, do anúncio do reino de Deus, e que tipo de coração é o nosso para acolher essa palavra. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.